E você teve uma história muito complicada. A denúncia anônima livrou uma menina de 12 anos das torturas a que era submetida diariamente em Goiânia. Foi assim que a menina foi encontrada, acorrentada a uma escada. As pessoas me verem na rua e falam: ah, você é aquela menina Que foi torturada. que foi achada no cativeiro. No meu aniversário, pra cá que ela começou a me torturar. Pegava a colher, esquentava no fogão e colocava na minha língua. Ela pegava o alicate, colocava na minha língua e apertava. Existe a história do cativeiro, mas o que muitas das vezes a mídia não mostra é que existe uma nova história. Oi, tudo bem com você? Nós estamos começando hoje mais um episódio do Mesa Entre Elas. E hoje essa mesa, meu Deus, a gente já começou chorando, orando e agradecendo ao Senhor, porque hoje eu tenho certeza que vai ser uma mesa muito forte. Hoje eu estou me assentando com a Lucélia Rodrigues, uma mulher que foi conhecida mundialmente pela sua dor. Mas hoje nós conhecemos Lucélia por ter uma postura de mulher forte, mulher de Deus, Amém. Que entendeu o que é o perdão, que entendeu o que é o propósito, que não deixou as suas dores, as suas feridas falarem mais alto do que aquilo que o Senhor derramou sobre ela. Hoje eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com essa história, muito com o que ela tem para derramar sobre nós. Então eu quero te convidar para vir assistir, se assentar conosco, enviar essa mesa para outras pessoas, porque eu sei que hoje vai ser cura para minha vida, como vai ser cura para a sua vida. Amém. Lucélia, eu quero te agradecer Obrigada por estar nessa mesa comigo, Amém. com Jesus, com todos que estão nos assistindo. Amém. Muito obrigada por se Obrigada. dispor a isso. Amém. Viu? Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Me conte, Lucélia, quem é a Lucélia? Quem é a Lucélia? A Lucélia é uma mulher que tem uma história de muito sofrimento na infância, mas de muita superação hoje, né? É casada, hoje eu sou missionária, pregadora da palavra de Deus, testemunho aquilo que o Senhor fez em mim por todo o Brasil, creio que em breve para fora também. Amém, em nome de Jesus. Mãe de 3 filhos e nas horas vagas aí a gente dá uma de influencer também. Lucélia, como a gente disse, você acabou de repetir, você teve uma história muito complicada, Isso. né? Que foi noticiada em todo o Brasil, principalmente para nós aqui de Goiânia. Foi um choque muito grande, né? Sim. Conte para nós um pedacinho do que você passou para que a gente comece a caminhar sobre outros assuntos também. Então, eu falo que a minha história, as pessoas aqui em Goiânia, principalmente, né, na nossa cidade, me conhecem pela menina que foi torturada. Ah, a menina que foi torturada, né? As pessoas me verem na rua e falam: ah, você é aquela menina Que foi torturada. que foi achada no cativeiro. Então as pessoas conhecem por essa história, porque foi o que na época a mídia, né, mostrou. Mas existe uma história antes do cativeiro. Existe a história do cativeiro, mas o que muitas das vezes a mídia não mostra, né, não tem mostrado, é muito raro quando mostra, é que existe uma nova história após esse cativeiro, né? E então hoje Deus, ele é tão maravilhoso que ele me deu uma voz para contar não só a história do cativeiro, mas as novas histórias que ele fez em mim. Que são mais importantes do que a outra. Que são muito mais importantes do que as outras, né? Não tem como eu falar sem contar Sim, claro. a história dolorida, Uhum. mas eu confesso que é muito melhor contar a nova história. Amém. Né? E assim, então eu falo que tudo começou ali com o divórcio dos meus pais. Meus pais se separaram, eu era muito novinha, eu tinha 5, 6 anos de idade ali, essa faixa. E com essa separação, com o divórcio, eu falo que o divórcio ele causa dores inimagináveis, né? E é um assunto que a gente conversa, né, Lucélia? Mas as pessoas ainda acham que não, que consegue, que os filhos vão se dar bem após o divórcio. Então você entende que tudo o que aconteceu foi devido a uma separação de aliança. Eu tenho um convicção disso. Se tivesse havido perdão da parte dos meus pais um pelo outro e
uma luta ali pela nossa família, minha história era outra. Tenho certeza disso. E hoje, quando alguém fala assim pra você, estou me separando, qual que é o conselho que você dá? Vamos já caminhando assim, Isso. o fluir em Deus. Sim. O que você falaria para as pessoas que estão passando dificuldade num casamento, que quer largar? Porque hoje tudo é muito fácil, né? Eu caso, separo, se não deu certo eu vou separar. Isso. O que você tem para dizer para as pessoas hoje? Então, Assim? na semana passada, eu estava com uma amiga muito, muito íntima minha, que me ligou e falou que estava separando do marido e tal, né? Meu Deus. E aí... Ligar logo para você. Para mim. Então, o esposo de uma amiga me falou que eles estavam separando, que ela havia, né, pedido para ele ir embora e tudo, e pediu para que eu ligasse para ela, conversasse com ela. E aí, meu conselho sempre é não separar, é lutar pela família, tanto é que eu falo, eu amo pregar para mulheres, mas eu sou vidrada, apaixonada a pregar para a família. Sabe? Porque assim, foi algo que aconteceu por conta de uma quebra de aliança que eu sofri o que eu sofri. E aí eu falei com essa amiga minha, falei assim, oi amiga, você tá boa e tal? Ela, tudo bem, falei, como é que tá as coisas por aí? Né? Pra ver se ela falava alguma coisa, né? Aí ela, não tá muito boa não. Falei, mesmo? Eu mandei meu marido embora. Aí eu parei assim, falei assim, amiga, você quer que eu conte a minha história pra você de novo? Você precisa ouvir o meu testemunho? Porque se você quiser, eu te conto tudinho, como é a minha história, novamente, para você entender o que um divórcio causa. Meu Deus. Aí ela, não precisa contar, eu já sei. Eu falei, pois é muita dor. Você tem filhas, meninas ainda. Pelo amor de Deus, lute pela sua casa, lute pela sua família. O que é a causa desse divórcio? Traiu? Tá vendo um adultério aí? Agressão? Não. Ele te bate? Perguntei pra ela, ele te bate? Porque se ele te bater, você me fala que eu vou ir agora pra nós ir lá na delegacia da parte. Não tem isso. Falei, então, amiga, pelo amor de Deus. Ele te abandonou, ele foi embora, deixou você? Não. Então, pelo amor de Deus, lute pela sua casa. Lute pela sua família. Não desista fácil. Mas não. Então vamos, vou te indicar minha psicóloga, faz terapia de casal, vai fazer uma terapia de casal, agosto começa o curso Casados para Sempre, vai fazer um curso Casados para Sempre. Então nossa, sinceramente, assim, para me apoiar um divórcio, é só se realmente o homem... For uma causa bem, Sim. Igual a gente citou, né? Você citou agressão, uma traição abandono, sem perdão. Isso, só isso, Porque você conheceu o que é o início de tudo. Com certeza, é uma dor muito grande, e nós, os filhos, né, a gente ali, eu junto com os meus irmãos, meu irmão mais velho tinha 8, eu tinha 6 aninhos, mais ou menos, e o meu irmão caçula tinha 5. Então, os 3 crianças dependentes do pai e da mãe, 100%. Nossa, a gente sofreu demais, meu pai sofreu tanto, meu pai, ele era apaixonado na minha mãe. Meu pai sofreu assim que, meu Jesus, virou a capa do Batman. De tão magrinho. De tão magro que ele ficou. Tadinho. Nossa, sofreu demais. E assim, a minha mãe, ela foi embora. Então assim, nós, os filhos, a gente tem a lembrança do meu pai cuidar de nós, não da minha mãe, né? Então a mamãe foi embora. E o pai ficou cuidando. E o pai ficou cuidando de nós 3, que eu imagino que não deve ter sido nada fácil para ele. Lógico. Cuidar de 3 meninos, 3 crianças ali sem tem que trabalhar, o suporte maior que ali era a mãe. E aí houve essa quebra de aliança deles. Sim, e aí eles separam, né? Cada um vai pro seu lado. Meu pai ainda tentou bastante, mas minha mãe não queria mesmo. E aí, logo veio uma mulher na vida do meu pai e um homem, né, já tinha vindo já na vida da minha mãe. E nós, os filhos, tivemos que aprender a conviver com aquelas pessoas que não eram os nossos pais. E aí? É um risco que meu pai e minha mãe estavam colocando para nós corrermos. Hoje em dia, quantos casos tem? Nossa. Né? Ontem mesmo eu li no Instagram um padrasto que abusou de uma menininha de 2 aninhos. Meu Deus. Então, assim,
Ele matou a menina. Imagina. Então, assim... É porque a gente acha sempre que pode acontecer com a outra pessoa. Isso. No Instagram a gente vê, mas dentro da nossa casa isso nunca vai acontecer. Isso. Então, assim, não que os padrastos do mundo inteiro é ruim. Assim, eu não claro. tive um padrasto ruim, graças a Deus. Eu não tive uma madrasta ruim. Ela fez o papel que ali naquele momento era para minha mãe estar fazendo. E ela foi uma mãe para minha vida. Mas e se não tivesse sido? Eu tinha já passado pelo cativeiro já dentro da minha casa, né? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, eu sei que tem casos de que o pai era isso e a mãe, e aí a mãe foi, arrumou outro homem, o homem é mais pai do que o pai. Ai, gente, mas é sério, isso é uma raridade. Uma raridade. Isso é uma raridade, né? Pai é pai, mãe é mãe. Mãe é mãe. Então, eu sempre vou ser a favor da família, casamento é para sempre, é até Jesus voltar. Foi a instituição que o Senhor criou com tanto amor e Sim. zelo. Foi a primeira constituição que Deus criou, né? Sim. Foi o casamento. O casamento. Então a gente precisa também cuidar. Eu costumo dizer, Lucélia, que o casamento, ele é uma empresa, né? A gente tem que ver também como empresa. Por quê? Se você tem uma empresa, todos os dias você precisa limpar. Todos os dias você precisa adquirir algo. Todos os dias você precisa limpar, jogar fora aquilo que não funciona. Demitir um funcionário que não está sendo eficaz. Admitindo um que vai te auxiliar. Então o casamento é isso. Todos os dias eu preciso abrir mão de algo que às vezes para mim não tá legal, mas para que a gente viva bem. Porque casamento é fácil? Não. Não. Mas com Cristo, vivendo aquilo que Jesus tem para nós, se torna mais leve. Eu falo que o meu casamento ele se tornou mais leve depois que eu aprendi a linguagem de amor do meu marido. E ele aprendeu a minha linguagem de amor. A gente buscou ajuda. Com 7 anos de casado, a gente passou por dificuldades. Sempre falaram que tinha a crise dos 7 anos. Eu nunca acreditei nisso. Eu falei, eu sou de Jesus, o casamento é de Jesus e tal, e não tem nada disso. Mas eu passei por ela, com 7 anos de casado. E foi, assim, muito difícil, porque... Nossa, foi muito difícil. E você fala que você buscou ajuda com psicólogo. Isso aí. Então, também não é errado a gente procurar uma ajuda, né, Lucélia? Eu falo que, assim, as pessoas querem muito espiritualizar as coisas. Muito. Ai, Deus. Não, mas Deus deixou os médicos para nós, para cuidar de nós. E assim, na época que eu passei por essas dificuldades, o que é que eu busquei ajuda? Primeira coisa, meu Deus, eu preciso salvar meu casamento. O negócio está desmoronando aqui. O que a gente foi fazer? Eu e ele, né? Porque assim, os dois estavam bem difícil. Ele buscou ajuda com a igreja, tudo, e nós corremos para aquele curso Casados para Sempre. Fomos fazer o curso Casados para Sempre e tal. Depois que nós fizemos o curso, nós vimos a necessidade de passar por uma terapia de casal, sabe? Para a gente alinhar as coisas. Porque conversar em casa ali, só os dois... É diferente do que você conversar com uma profissional ali te orientando, te direcionando, falando, não, você tá errado, você tá certo, e tal. E aí, a melhor coisa que eu fiz foi aprender a linguagem de amor do meu marido. Mudou muito, e ele aprender a minha. A nossa linguagem de amor é muito diferente uma da outra. E eu espero aquilo que ele não é de dar. E ele espera aquilo que eu também não sou de dar. E aí, menina de Deus. Até que aprendeu o encaixezinho. Até que aprendeu. Um ao outro. E hoje, graças a Deus, nós temos vivido um casamento. Eu falo que a gente fez 10 anos de casado agora. E a gente está vivendo a melhor fase do nosso casamento. Que benção. Nossa, maravilhoso, então, meu Deus. procurar uma ajuda, conversar é essencial. Com certeza. Então, a gente passou por várias dificuldades. Passamos pela dificuldade espiritual? Passamos. Fomos fazer o curso dentro da igreja. Claro. Fizemos o curso. Passamos emocional? Fomos lá, procuramos a terapia. Eu passei por dificuldades médicas? Busquei uma ginecologista para me ajudar. Porque eu estava com 3 crianças em casa, uma mano em mim. Então, o libido, minha filha, foi junto com a placenta. Lá embaixo. Embora. Foi junto com a placenta, eu falo. Então, precisava de ajuda. Eu estava tendo dificuldades. E não é ajuda, falar, Senhor, me ajuda. Não, tem coisa que é o médico. É porque a gente gosta de espiritualizar
tudo. Sim. Eu tô passando nisso, mas Jesus não deixa. Isso é o diabo, isso. Não é? Mas a gente não quer procurar uma ajuda que cabe aos médicos fazerem. Sim, E nós precisamos disso. Sim, eu busquei ajuda, falei, glória a Deus, Jesus, estou vivendo a melhor fase do meu casamento. Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos, gente, aqui a gente vai conversando e vai acrescentando tudo. Isso. Então separou, teve a quebra de aliança, Isso. seus pais se casaram de novo, até Isso. que foi passando uma dificuldade e seu pai ou sua mãe decidiu te doar para alguém, Isso. Aí, no caso, passaram, né, alguns anos. Quando eu tinha 9 para 10 anos, eu mudei para casa da minha mãe para morar com ela. E meus 2 irmãos ficaram lá com meu pai, né? Meninos, homens. Meu pai achou melhor ir morar com a minha mãe. E eu fui. E quando eu fui morar com a minha mãe, a gente passou por muitas dificuldades ali. Minha mãe passou muito aperto comigo. E aí, a gente conheceu a patroa da minha tia. Minha tia era empregada doméstica na casa dela. A gente conheceu essa mulher, uma mulher muito simpática, muito assim, gente boa, muito agradável e tal. Ela foi criando ali uma amizade com a minha mãe e começou, né, a ver as dificuldades, tudo que a gente estava passando. Então ela ofereceu ajuda e ela pediu para minha mãe para cuidar de mim. E ela prometeu à minha mãe que me daria uma vida melhor, que me daria um futuro melhor, né? Me daria bons estudos, me daria uma formação. E ali a minha mãe viu uma oportunidade de eu ser alguém, né? Aquilo que ela não poderia me dar, ela viu, não, aqui minha filha vai ser alguém, vai ser aquilo que eu não sou, que eu não pude ser. Minha mãe não sabe ler, não sabe escrever. Minha filha aqui vai estudar, vai ser alguém. E aí eu fui morar com essa mulher. Na época, minha tia trabalhava na casa de empregada doméstica, eu via minha tia sempre lá. E aí, com o tempo, foi passando, a minha tia saiu, minha tia foi mexer com outro tipo de profissão, foi ter outra profissão, e eu continuei lá, morando e tudo, estudando, né, e tal, morei 2 anos lá. E eu posso dizer ali que os 6 primeiros meses foram muito bons ali. Fui bem cuidada, fui bem tratada, fui amada. Mas passado isso, aquela mulher começou a se transformar em uma pessoa que eu não conhecia. Ela mudou, assim, da noite pro dia, ela mudou. E sem nada aparente por ela ter mudado. Não, ela mudou. Eu lembro de ter tirado uma vez 0 numa redação na escola, e ela me deu uma surra muito grande por conta desse 0 que eu tirei nessa prova. E assim, foi terrível, né? Porque aí... Foi a primeira surra que você levou, foi por conta de uma redação. Foi de um 0 numa redação. Mas ali, eu acho, né, pelas condições dela, ela poderia pagar uma professora de reforço para mim. Eu tinha vindo de uma escola municipal, ido para uma particular. Então, assim, mudou tudo. Não, sem contar que você estava vindo de uma transição muito grande para uma criança, né? Sim, com certeza. Uma separação dos pais, morando com outra pessoa, uma escola para outra mais forte. Então, juntou tudo ali. Sim, e ela não teve entendimento nisso e foi a minha primeira surra. Eu nunca esqueci dessa surra. E daí só foram piorando as coisas. Aí ela ia inovando as coisas na cabeça dela e ia fazendo, sabe? Meu Deus, aquela mulher era... Meu Deus, ela tinha... E aí, ela te bateu essa primeira vez e depois você viu sua mãe? Não, a minha mãe, assim que ela me deixou lá, ela mudou para uma outra cidade. Então, a minha mãe ia lá pouquíssimas vezes. Eu conversava com a minha mãe mais pelo telefone. E você nunca teve coragem de contar? Não, porque ela era muito esperta, né? Ela batia e ela ameaçava. Então, assim, sempre houve as ameaças. Não era só torturas físicas, era torturas psicológicas também. E aí eu me calava, né? O medo me consumia naquele lugar. Tive várias oportunidades de fugir, de denunciar, de gritar, de tudo, mas o medo me consumia. Eu falo que o medo, ele nos paralisa. E aí eu não tinha coragem de contar. E hoje, assim, Lucélia, com os seus filhos pequenos, você já instrui os seus filhos essa questão do medo? Sobre se alguém ameaçar e falar, você já conversa isso com os seus filhos? Sim, a gente já conversa com eles e a gente é muito aberto com os meninos e a gente também não deixa com ninguém, sabe? Quando deixa é com a minha sogra, uma pessoa de extrema confiança. A minha casa tem câmera em todos os cômodos, toda a casa inteira, somente nos banheiros que não tem.
Então, assim, a pessoa que me ajuda, ela sabe disso, que toda a casa é filmada. Se eu saio, eu entro, eu olho, eu vejo tudo. Então, isso é uma segurança, um conforto para mim que fico tão longe, entende? E para eles, com certeza, acontecer qualquer coisa e, né, a gente não sabe, meu Deus do céu. Porque assim, hoje tem muita questão de bullying também com criança, né? Adultos também fazem. E várias vezes a gente ouve, ó, se você contar. E a gente ouve muito as crianças falarem, né? Ah, não contei porque eu fiquei com medo, porque ele disse que ia me bater na escola no outro dia. O medo realmente nos paralisa. Sim. Então você instrui seus filhos hoje a não ter medo, porque realmente não vai bater, não vai fazer isso, que precisa contar, sair correndo, gritar, morder. Você já instrui isso? Já, nossa, meu marido, ele é um leão. Eu sou a leoa, ele é o leão. Meu Deus do céu, meu marido instrui mesmo. Ele fala, ó, não bate ninguém na escola. Não bate em ninguém na escola. Mas se vir, você vai se defender. Lógico. Você vai. Aqui em casa é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, esses dias aconteceu meio que um bullying lá com meu filho na escola. Ele chegou chorando em casa. Chorando. O que foi, filho? O que aconteceu? Ah, porque o cabelinho dele é bem lisinho. E aí, aqueles cabelinhos mais... Cuinha. Isso. E aí, meu amiguinho tá falando que eu sou mulherzinha porque eu tenho o cabelo grande. Ah, meu Deus, você corta essa parte aí. Meu marido falou pra ele assim, meu filho, pega nesse trem que você tem no meio de suas pernas e fala assim, eu vou te mostrar a mulherzinha que tem bem aqui. Meu marido é valente, ele não deixa não. Não pode deixar mesmo não. Não deixa não, meu Deus do céu. E assim, e acontece, você vê, uma criança falando que ele era mulherzinha. Ele é invejoso. Olha o seu cabelo, tanto que é lindo. Cabelo maravilhoso. Tive que cortar esses dias o cabelo do menino. Por conta disso. Conta disso. Que ele ficou falando, não, eu quero que corte meu cabelo, parará e tal. Não, difícil. Ó, falar criar filho hoje em dia. Não é fácil, não, né, fácil, Lucélia? não, meu Deus. Não é fácil. E continuando então, Lucélia, aí ela veio com as agressões. Sim, ela veio com as agressões e aí foi cada vez piorando, né? Cada dia piorando. Aquela mulher, ela fez muitas coisas ruins comigo, né? Muitas agressões, atrocidades assim, que muita coisa foi mostrada na televisão, mas muita coisa eu não falei em televisão, né? Tinha coisa que não dava. E, assim, algo que aquela mulher fez, eu falo que ela de tudo ruim que ela fez comigo, ela fez uma coisa boa por mim, sabe? Pensa numa mulher que era ruim, meu Deus do céu, como é que pode existir uma pessoa daquele jeito? É o que eu lembro, A gente não consegue compreender, como é que né? pode? Ainda mais hoje eu sendo mãe. Eu falo, Jesus, como a pessoa faz isso com a criança? É inacreditável. Eu, sinceramente, eu não acredito que eu tô aqui, de como que eu sobrevivi, sabe? Porque eram coisas horríveis. Mas eu falo que ela fez uma coisa por mim, muito boa, e eu tenho certeza que isso mudou a minha história. Né? Depois de passar ali por todas as sessões e rituais que havia para acontecer as torturas, ela me colocava de castigo, assim, de frente para a porta de um banheiro, e ela vinha com um livro nas mãos para eu ler esse livro. Eu não entendi o porquê que eu tinha que estar ali. Quantas vezes eu fui para esse castigo com partes do meu corpo sangrando? Quantas vezes eu fui para esse castigo com a minha língua cortada, com as minhas unhas arrancadas? Quantas vezes? E ali ela prendia, né, Lucélia, a sua língua com alicate, isso, com alicate. Seus dedinhos, né? Isso, fechava os dedos na porta. E ali, eu me lembro que eu ia para esse castigo, né, diferente, mas que mudou a minha história. Por quê? Porque aquele livro que ela trazia, ele tinha a capa preta. E na capa do livro havia um nome escrito bem grande, Bíblia Sagrada. Ela me colocava para ler a palavra do Senhor depois de passar por uma sessão enorme de torturas. E ali eu lia a Bíblia, sabe? Eu ia, assim, sem ela saber ou sem ela entender, ela estava colocando nas minhas mãos o alimento espiritual para minha vida. A sua vida. Sim. E até então você já tinha conhecido Jesus? Você já sabia que Jesus existia lá na sua casa antes? Então, eu sabia... Quem era Jesus antes para você? Eu achava que, igual, eu entendia que Deus existia, mas eu não tinha entendimento do que era. De que ele podia fazer ou não.
Então, ali. Mas aí eu fui lendo a Bíblia e tal. Eu aprendi a orar lendo a Bíblia, né? Lendo a palavra do Senhor. Em meio à dor. Em meio à dor. Aprendi a falar com esse Jesus citado no livro da capa preta, sabe? Aprendi a orar e tal. E aí, então, eu falo que mudou a minha história por isso, porque eu era fortalecida pela palavra de Deus naquele lugar. Não tinha condições. Era o Senhor naquele lugar para me sustentar. Né? Às vezes a gente acha que Deus é perfeito, não vai deixar eu passar por isso. Tem desertos que Ele não vai nos impedir de passar. Vai ser diferente, a gente vai passar, mas Ele vai passar conosco. Né? E é no deserto que a gente aprende tanto, né, Luciana? É no deserto que a gente aprende, eu que falo. O Senhor nos capacita em meio ao deserto, Sim. nos ensina em meio ao deserto. Isso. Eu falo que deserto não é lugar de morte. Não. Deserto é lugar de... Com certeza. Então, assim... Transformação. É de passagem, é passagem. Então, aquele cativeiro era um lugar de passagem para a minha vida. Naquele momento eu não entendia. Hoje eu entendo, né? E aí, no dia 15 de março de 2008, que foi o dia que eu fui liberta pelos policiais, ela me prendeu nas escadas, me acorrentou e tudo. E ali, ela me prende, era quase 8 horas da manhã, quando eu fui presa. Ela me amordaçou, né? Ela colocava um pano, enrolado pimenta no pano, enfiava na minha boca e tampava assim com um esparadrapo e me prendeu nas escadas, né? Acorrentadas com as mãos para cima. Você comia as fezes do cachorro? Sim. E ali naquele dia, quando ela me prendeu, ela não fez nada, assim, do que geralmente ela fazia. Né? Ela me prende e vai trabalhar, e ali eu fiquei presa. E era de costume dela te prender sim, sempre? Sim, era de costume. E ela me prendeu e foi. Naquela posição que eu estava ali com as mãos para cima, eu dormi pendurada nas escadas, né? E ali, quando eu acordei, era 10h22 da manhã. Já tinha 2h30, né? Quase 2h30 que eu com os bracinhos estendidos. Presa, acorrentada, amordaçada. É uma imagem que a gente sempre lembra de você, né? Porque foi a imagem mais chocante. Eu vou mandar a imagem para você depois colocar. Tá, a gente vai colocar para vocês verem. Isso. E aí, quando eu acordei às 10h22, né, que tinha um relógio lá na frente, eu conseguia ver as horas, eu decidi fazer uma oração naquele momento. Se Deus ia me ouvir, minha irmã, eu não sabia se Deus ia me ouvir. Eu não tinha esse entendimento que eu falar ali com Deus, Ele ouvia a minha oração. Eu não sabia, mas eu orei, eu falei com o Senhor naquele dia e foi uma oração muito sincera, muito pura e eu creio que com muita fé naquele dia, sabe? Quando eu acordo, eu olho para o céu assim, né? Era aberto, conseguia ver o céu. E aí eu falei com Jesus, Papai do céu, em pensamento, porque a boca estava tampada, né? E ali eu falei com o Senhor e eu disse, Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho os meus irmãos. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar, Deus. Senão, eu prefiro morrer. Você chegou a pedir a morte. Eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. Jesus, me tira daqui. E ali eu fechei os olhos e como se eu tivesse apagado e voltado, sabe? Parecia que eu tinha dormido muito tempo, como eu havia dormido a primeira vez. Mas quando eu acordei, que eu olhei pro relógio, ele já marcava 10h25. Nossa, 3 minutos. Foi, 3 minutinhos tinha passado. E eu comecei a escutar a voz de uma mulher me chamar na porta. Eu não conhecia aquela voz. Não era a voz da empresária, não era a voz da empregada, que eram as únicas que ia lá no cativeiro. E a empregada sempre via todas as torturas, ela estava sempre ali, ela também te torturava? Então, ela fazia apenas quando a Silvia mandava fazer algo. O que ela chegou a fazer comigo foi me prender nas escadas, a empregada, a mando da mulher, me prender nas escadas e me amordaçar. E você nunca pediu um socorro para ela? Ah, não, ela era vítima também, aquela mulher. Ela era aquela empresária, ela era
manipuladora, ela era muito mal, sabe? Ela tinha uma filha bebê, ela falava que ia tomar a filha dela. Então, assim, Demoníaca mesmo. ela, tipo assim, aquela empregada, ela poderia ter me ajudado. Foi muito mais fácil perdoar a Silvia do que a empregada. Mesmo. Muito sério. mais. Ixi, foi muito mais. Eu entendi que a Silvia tinha um problema. A Silvia tinha um problema e ela precisava de Jesus, de cura. Não que a outra não precisava, precisa também. Mas eu entendi que era loucura, diabo e demônio e pronto. A empregada, não. A empregada tinha acesso à rua, ia passar final de semana, sabe? Eu via que, tipo, ela poderia me ajudar. Muitas vezes eu dormia limpando os móveis, em vez dela ir lá me acordar e falar, olha, acorda. Se ela ver, você vai, tipo, me ajudar de alguma Te forma. alimentar quando Me ela alimentar não quando ela estava. não estava. Nossa, eu tinha uma raiva Eu daquela lembro de mulher, você meu Deus do contar que céu. você comia até a ração do cachorro, Sim, as fezes. sim. Você não bebia água. Não bebia água, me alimentava. Eu ficava até 3 dias sem comer nada. Nada. Então, nesses dias, ela poderia vir me dar uma comida, mas ela também tinha medo da mulher. Só que ela poderia me ajudar. Ela tinha acesso à rua. Ela ia pro final de semana para casa. Meu pai ia lá me ver e ela não deixava ele subir. Então, assim. Não deixava, Não. Célia. Então, assim, ela tinha meios que ela poderia me ajudar. Em vez dela me ajudar, ela atrapalhava mais a minha vida. Né? Tudo que eu fazia ali que poderia me prejudicar, tipo dormir em cima do móvel, ela, em vez de ir lá me acordar, ela ia lá e tá dormindo aqui em cima do móvel, sabe? Ela era terrível. Menina, eu tinha uma raiva dessa mulher. Eita, mas falar pra você, perdoei a empresária primeiro do que ela. Mesmo, Lucélia? Sim. Nossa, eu tinha uma raiva dela, meu Deus do céu. Tinha muita raiva dela. Hoje não, graças a Deus. Eu tô liberta disso, mas foi muito difícil, porque ela podia me ajudar. E não me ajudava. Lucélia, e você falando assim sobre o perdão da Silvia, sobre isso, o que é o perdão para você hoje? Perdão é libertação, é cura, é restauração, é transformação de vida. Hoje eu tô aqui com a minha vida curada, transformada, porque um dia eu perdoei quem tanto me feriu. Perdão é libertador. Ele literalmente liberta. Liberta. Nós precisamos entender que o perdão não é sobre você, Não é sobre mim. É sobre mim. Né? Então, eu entendendo que o perdão também é uma decisão, eu preciso decidir a te perdoar. Sim. E isso vem ali perdoando, vem Dia se curando dia após dia. Então isso te transformou. Sim. O perdão te trouxe a essência da mulher que você é hoje. Isso. Curada, que consegue ajudar a curar outras mulheres, outras pessoas, outras famílias. Você entende que o Senhor te colocou em uma posição hoje a qual você está por conta de um perdão. O segredo da minha vitória é o perdão. O segredo da sua vitória é o perdão. É o perdão, é o verdadeiro perdão. Porque perdoar não é esquecer. Não. Perdoar não é esquecer. Eu vejo pastores falando aí, perdoa, irmão, esquece. Quando você esquecer porque você perdoou. Nossa, aí eu vou e chego e prego e falo, perdão, não é esquecimento. Perdão não é você também perdoar e no outro dia você tá sentada com ela, caminhando com essa pessoa, não é isso, né? Não é isso. Eu falo, perdão não é sentimento, perdão é decisão. É decisão. Hoje eu decido perdoar meu pai que tanto me feriu. Hoje eu decido perdoar minha mãe que tanto feriu. Então é isso. E assim, se você vai ter convivência, voltar a ter convivência com essa pessoa, aí é você. Com Deus pra lá. Com o tempo. Com o tempo, com as conquistas e tudo. Mas não é obrigatório. Não é, eu perdoei, então tem que sentar comigo. Não. Só se você quiser. Se você quiser realmente acreditar naquela pessoa de novo e trazer ela para perto, né? Mas o perdão precisa ser necessário. Porque sem ele, a gente não consegue prosseguir. É uma prisão espiritual. Eu falo que é... Você ia permanecer no cativeiro se você não tivesse perdoado. Um cativeiro espiritual. Estaria liberta de corpo, mas de alma não. Nossa, meu Deus, é muito forte isso. Estaria liberta de corpo, mas de alma não. De alma não. Então a falta de perdão me aprisiona na alma, o coração, a mente. E olha, e tem mais. O perdão, a falta do perdão nos adoece. A falta do perdão nos adoece.
Ah, sou linda, sou com saúde, sou nova. A falta do perdão vai te adoecer. Fisicamente falando também, não só espiritualmente. Porque tem pessoas que vivem doente. Eu tenho pessoa na minha família que é de jeito. Vive doente. Vive de médico para lá, para cá. Porque existem doenças. Pode ir no melhor médico, melhor especialista. Existem doenças que é na alma. E a alma quem cura é só Jesus. Pode ir no top da galáxia. Só Jesus tem o poder de curar a alma. Só Jesus. E a falta do perdão gera doença na nossa alma. Ah, então por que o meu corpo está sentindo? Por que eu estou indo no médico e estou tão doente? Sendo que é a minha alma que está doente. Porque somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, se sua alma está doente, seu corpo vai adoecer, seu espírito vai adoecer. Então, minha querida, se liberte. E esse processo do perdão, a Silvia, a funcionária, foi um processo demorado para você? Porque eu entendo que você é muito nova, não conhecia Jesus na sua essência, né? Assim, você lia a Bíblia ali naquele momento, mas você não sabia o que ele poderia fazer por você até então. E aí você foi adotada por uma família de pastores que você começou a conhecer Jesus. Isso. Aí você foi liberta. Vamos dali do ponto onde a gente... Eu fui liberta quando eu orei, entrou, essa voz começou a me chamar e era uma voz diferente, né? Que bate na porta e tal. E aquela pessoa entra correndo. E quando eu vi aquela mulher, ela gritou, ela deu um grito. Meu Deus, tem uma menina presa aqui. Né? Claro, eu olhei para o lado, nas mãos dela tinha um papel e no papel estava escrito Polícia Civil. Quando eu li aquilo, eu entrei em um desespero muito grande. E aí eles tiraram aquela mordaça da minha boca e a reação que eu tive ali, a reação imediata, por conta do medo, eu comecei a mandar eles irem embora. E eu dizia, vai embora. Não foi eu que chamei vocês aqui, não foi eu. Olha o que o medo faz, te traz uma culpa que não é sua. Te traz uma culpa que não é sua. E eu ali, não, foi eu, as mãos presas, acorrentada. Não foi eu, claro que foi, eu estava presa, como é que eu ia chamar alguém ali? Medo dela chegar não foi eu, chamei vocês aqui, vai embora, não foi eu. E aí a policial olhou para mim com lágrimas nos olhos, né? Depois que entraram também outros policiais, ela olhava para mim e ela falava assim, calma, Lucélia, eu preciso que você fique calma, porque foi Deus quem mandou a gente aqui. Quando ela falou isso, foi Deus, eu precisava daquela palavra. Eu lembrei da oração feita há 3 minutos atrás. Quando ela disse, foi Deus quem mandou a gente aqui. Eu olhei para o céu, lembrando da oração, e foi tudo muito rápido ali. Eu comecei a gritar, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Jesus me ouviu, Jesus me ouviu, Deus existe. Eu gritava, e ela, sim, Deus existe. Ele mandou a gente aqui para te tirar desse lugar. Ali eu pude contemplar a existência de Deus. Ali foi a maior experiência que eu tive com o Senhor. A maior e melhor experiência, e eu nunca vou esquecer de como foi aquele quando dia. você entendeu que você realmente tinha um Deus, um pai, um amigo e um protetor. Sim, foi aonde eu entendi, realmente Deus existe. E ele me ouviu, e eu falava, Deus existe, Jesus me ouviu, porque eu tinha feito a oração. Nós sabemos que com 3 minutos apenas, não dava tempo daqueles policiais receberem uma denúncia, de se deslocar até o local e chegar lá. Nós sabemos disso. Sim. Mas um dia o Senhor falou comigo, filha, enquanto você orava, enquanto você me buscava, eu já fazia por você. E é assim o nosso Deus, enquanto nós buscamos, enquanto nós oramos, Ele já está fazendo trabalhando por nós. a nosso favor. Ele está trabalhando a nosso favor. E ali, né, eu sempre falo, às vezes a pessoa está passando por uma situação na vida. Ai, meu Deus, já passou 3 minutos, já passou uma semana, já passou um ano, meu Deus, nada acontece. Não desista. Não desista. O Senhor não te esqueceu. Ele não nos abandona. Enquanto o pai está calado, é porque ele está trabalhando. Só deleite-se nele. Não desista. Não desista. E ali foi onde ela me tirou das escadas e ela me abraça. Ela me deu um abraço muito maravilhoso. Nunca vou esquecer. Eu senti um amor no abraço dela. E ela sussurrou no meu ouvido e disse para mim assim, filha, eu te amo. Eu nunca vi aquela mulher. O nome dela eu não sabia. Ela não estava fardada para me entender ali que ela era uma policial. Eu soube porque eu li no papel.
E aí ali eu pude entender. Hoje eu entendo Nossa, Lucélia, eu fico perfeitamente. imaginando que elas devem ter chegado ali e todos devem ter chorado Muito. muito. Todos eles choravam. Quando eles me acharam, todos eles choravam. Todos. A policial principalmente. E aí, a feminina, né? Que tinha uma mulher. E aí, quando ela disse, filha, eu te amo, ali eu não entendi, né? Eu era uma criança e tudo, mas hoje eu entendo. Que era o Senhor usando a vida dela para falar comigo. Era o meu Deus falando, filha, eu te amo, eu não te abandonei, eu não quis... Sempre estive aqui. Sabe, eu imagino Satanás olhando para mim naquelas escadas ali, pendurado. Perdi. Não, eu imagino o diabo olhando para mim, assim, vai morrer. É torturada, é amordaçada, é asfixiada, é abusada sexualmente. Vai morrer. Eu imagino o diabo olhando para mim e falando, não tem jeito, vai morrer. Ganhei. Mas O eu diabo imagino. sabe. Ele não, assim, ele olha e vê assim, isso daqui vai dar uma mulher e tanto nas mãos do Senhor. Então, e aí, É mas lógico que eu ele vai imagino. querer parar, Vai querer Lucélia. parar. E eu imagino Deus olhando para mim também naquele lugar. Nossa, quando eu chegar lá no céu, tem tantos papos para falar com o Senhor, meu Deus do céu. Eu imagino o Senhor olhando para mim e falando, é improvável, mas é escolhida. É filha, é amada, é princesa, é obra-prima minha. Vou libertar, vou curar, vou lapidar e vou levar as nações. Lucélia, você nunca se colocou num papel de coitada, né? Por isso que a improvável é escolhida. Porque na maioria das situações a gente nos coloca no lugar de coitada demais. Sim. Eu nunca usei a minha história para me beneficiar em nada. E você nunca se revoltou com Jesus. Não. Depois disso tudo, assim, Na Jesus, verdade, por que eu que o Senhor entendi. permitiu Não, tudo na isso? verdade, eu sou entendi. revoltada com isso. Não, na verdade, eu entendi que eu tô aqui porque ele estava lá. Eu entendi Olha isso. isso, gente. Ela entendeu que hoje ela está aqui porque ele estava lá. Porque ele estava lá. Um dia uma pessoa chegou em mim após o culto, eu tinha acabado de pregar, falou assim, como que você fala que esse Deus é um Deus de amor? Como que você fala sendo que olha o que você passou? Eu não acredito que esse Deus é Deus de amor, sendo que olha o que você passou. Querida, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Ele é um Deus de amor, sim. Deus, não, muitas das vezes, ele não vai livrar nós do deserto. Ele mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor estava comigo ali. Eu tenho certeza, eu imagino o leão rugindo em minha vida. Vai viver. Vai viver. Porque vezes quantas vezes você já estava condenada à morte, né? Sim, Eu estava lembro que marcada ela a te morte. deu várias pauladas, você foi parar no hospital. 70 ali pauladas o na Senhor cabeça. ainda te levantou, Me levantou, me te sustentou. Eu falo que o Senhor soprava a vida em mim. Soprava. Não vai morrer. Não vai morrer. Porque, assim, foi necessário. Foi preciso. Tá vendo? Olha que Jesus foi preciso passar para salvar a nós. Então, foi preciso a Lucélia passar para hoje eu escutar tantos testemunhos como eu escuto. Jesus salvou meu casamento através do seu testemunho. Aqui. Uma seguidora, eu acabei de tirar print da mensagem dela para me postar depois. Olha que lindo. Lu, grande querida, te acompanho, minha irmã. Confesso que quando vi o seu testemunho, eu aprendi muito com a sua força e a sabedoria. E a forma que Deus age na vida de alguém para salvá-lo. E por meio do seu testemunho eu pude aproximar de Deus, minha amiga. Olha isso não tem preço. Sabe? Pessoas olhar para mim e falar assim, o meu casamento foi salvo por conta da sua história. Isso não tem preço. Eu queria morrer, mas hoje eu decido viver porque Jesus te salvou e esse Jesus existe, esse Deus é maravilhoso. Então, Deixa eu só tirar aqui do microfone para mim. Então, esse testemunho, Deus permitiu. Pronto. Então, Deus permitiu. Ixi, foi de novo. Vou ter que tirar. Vou tirar para mim. Pronto. Então, o Senhor permitiu para hoje salvar outras Lucélias de cativeiros. Talvez não físicos, mas espirituais. Né? E como os cativeiros hoje estão
grandes, né? Tanto que a gente ouve, Lucélia, no Instagram, as pessoas mandando mensagem, pelo amor de Deus, estou vivendo isso. Isso, nossa, gente, pelo amor E de ser Deus. canal do Senhor com cura dessa forma é É extraordinário. extraordinária, sabe? Nossa, Deus é muito maravilhoso. Eu tenho certeza que o Senhor estava ali, senão não estava aqui não. Não, se Jesus me deixa ali um minutinho, filha, eu vou ali. Tinha morrido. Lucélia, e hoje, você já viu a Silvia novamente? Aí, eu vi lá, assim que eu saí do cativeiro, numa audiência, mas assim, não tinha passado por processo de cura, nada disso, né? Eu vi numa audiência só, mas eu tinha 12 anos ainda. Agora, depois que eu fui adotada, né, que aí a pastora Zenete, mas o pastor Marcos me adotaram e eu fui para Belo Horizonte e ali passei por todo o processo de cura, tanto ali foi cuidado da minha alma, do meu corpo e do meu espírito. Ali não foi cuidado apenas de uma coisa, foi cuidado completo, as 3 coisas. Então, a pastora Zenete, ela me adotou, ela é um presente de Deus na minha vida, sabe? Uma pessoa que tem tanta sabedoria em Deus, tem um ministério de cura e libertação e restauração de vida tão lindo em Belo Horizonte. E ali, Deus me leva para a Estância Paraíso, onde é esse lugar de cura, de refúgio, de restauração. E Deus me cura naquele lugar. Ali sim eu entendi quem era o Deus que eu clamei nas escadas acorrentada, sabe? Foi ali que eu compreendi isso, que eu entendi. Então, assim, você perguntou como que foi sobre perdoar a Silvia? Na primeira entrevista que eu dei, quando eu saí do cativeiro, eu vou para a delegacia, a primeira entrevista que eu dei, tem no YouTube, eu falo assim, eu perdoo ela. Eu lembro disso. Eu perdoo ela. Eu falo bem assim na entrevista. Eu tenho certeza que ali o Senhor já tinha feito cura na minha vida, sabe? Eu só precisava entender que cura era essa. Precisava compreender que Jesus era esse, que Deus era esse, que cura era essa. E graças a Deus o Senhor colocou esses pastores, né, que hoje são os meus pais adotivos, inclusive. Meu pai tá chegando agora lá em casa. Oh, que bênção! E aí, eles são presentes de Deus na minha vida. E ela nunca quis te ver para te pedir um perdão, para te abraçar, para pedir desculpa que seja, nem ela, nem a funcionária, não. Se procurar, não acharam, né? Brincadeira, se eles quisessem me achar, coisa mais fácil é me achar. Mais fácil é te achar. Eu posto minhas agendas aí, minhas igrejas, tudo que eu vou, que eu prego e tudo. Então, ela nunca veio atrás, eu já fui atrás. Já foi, Já fui atrás, já quis apresentar Jesus para ela, mostrar para ela que olha o que Deus fez. Olha como Deus é lindo. Que o mesmo Jesus que veio e morreu na cruz por amor a mim, que fui a vítima, ele veio e morreu na cruz por amor a ela, que foi a agressora. Autora. Isso, então, eu queria, sabe, ter essa oportunidade. Eu já fui atrás, já tentei, já falei com eu tenho uma sobrinha dela que eu tenho contato, já tentei, mas ela fala que não está preparada ainda. Meu Deus. Eu não sei que tipo de preparação. Preparo é esse. Mas que seja um preparo bom, né? Meu Deus do céu. Lucélia, que história, que aprendizado, que cura, que transformação. Minha irmã, é só Jesus. Só Jesus. Até para hoje eu ser casada, eu falo, o meu sonho com 14 anos de idade era casar. Qualquer pessoa que me perguntasse qual é o seu sonho. Menina hoje, 14 anos, o que elas falam? Quero ir pra Disney, quero isso, quero um iPhone. Um iPhone. Meu sonho era casar, ter família. Aquilo que Satanás roubou de mim na infância, que foi a destruição da minha família, do casamento dos meus pais, era o meu sonho na adolescência. Até isso Jesus curou. Porque era para mim olhar e falar, casar? Tá louca, minha mãe. Olha o que minha mãe fez, olha o que meu pai fez e abandonou. Até isso era meu sonho casar. Gente, Deus é lindo. Eu queria casar. Eu queria ter filha. Eu falava, o dia que eu casar, eu não vou separar do meu marido. O dia que eu tiver meus filhos, eu não vou dar meus filhos para ninguém criar. Eu sonhava com isso. Lucélia, você sabe que eu sou muito criticada, né? Na internet, em tudo, quando eu falo que eu larguei tudo para cuidar dos meus filhos. Sou nutricionista de formação, tinha uma carreira maravilhosa acontecendo e eu larguei tudo para cuidar dos meus filhos. Hoje eu que cozinho, levo para a escola, ensino tarefa, eu que arrumo roupa, eu que escovo os dentes, eu que lavo o cabelo. É eu.
Mas eu falo que não tem para mim uma profissão melhor na vida do que ser dona de casa, do que ser mãe, do que ser Uber, do que ser... sabe, tudo. Ser tudo. Eu falo que é o meu pano de prato todos os dias que ele cinge os meus lombos. Eu falo que o meu fogão é o meu altar. Não tem nada melhor na minha vida do que cuidar da minha casa. E nós somos criticadas por isso, porque nós escolhemos a boa parte. A boa parte. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Né? Eu estou numa rotina de agenda muito grande. Esse ano de 2025, Deus falou assim, vai. Soprou de uma maneira assim extraordinária. Eu estava agora fechando uma agenda para uma igreja, ela quer um sábado para outubro. Agora que eu fui me deparar, que todos os meus finais de semana de outubro tá fechado, outubro. Então, assim, eu fiquei chocada, falei, Jesus, até outubro. Que é isso? Senhor. É o Senhor. Então, assim... E nisso tudo você entende quantas pessoas precisam te ouvir para serem curadas. Que você é canal de cura. De cura. Curadas para curar. Meu Deus, olha aí. Olha só a profundidade disso, né, Lucélia? O Senhor permite algo em nós que a gente não entende a priori, mas depois a gente vai entender. Serve para cura. Eu estou te usando hoje para ser libertação, cura, com propósito para o reino. Olha, eu vou falar para você, e nessas rotinas de agenda, para lá, para cá, para lá e para cá, eu falo, Senhor, eu estou conseguindo congregar só uma vez na semana na minha igreja, que é na quarta. E segunda-feira tinha um evento top lá na minha igreja que eu queria muito ter ido. Muito ter ido. Só que eu cheguei na segunda-feira. Eu fiquei sexta, sábado, domingo, tudo fora de casa. E meus filhos perguntando, mamãe, que dia você volta e tal? E esse evento, na segunda-feira, na minha igreja. Eu falei, Jesus, como eu queria ir. Sabe pra onde eu fui? Pro parque. Brincar, não sei se você viu. Não sei se você viu nos meus stories. Brincando e pula. Você não tem noção, tanto que meu filho mais velho, que é o que sente mais... Né? Que a gente pensa que é o pequenininho que sente mais. Já é os Depois mais que eu entendi isso, minha irmã, foi maravilhoso. Não é o Marcos, que tem 2 anos de idade, que sente saudade de mim. Quem sente é o Miguel, de 8. Eu entendi isso é maravilhoso ter entendido, porque eu mudei. Porque antes eu achava que o Marquinhos que precisava de mim. O Marquinhos tá nem lembrando que eu existo. Quem lembra é o mais velho. E aí... Você vê, ele falou, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu brinquei com ele naqueles negócios. Gente, como pode? Eu faço tudo para esses meninos. Mas é uma brincadeira. Ele falar que eu pular naquelas bolas e cair daquele jeito. Foi o dia mais feliz para ele. Lucélia, e aí a gente já entra em um parênteses muito profundo e importante para nós que somos mães. A gente quer dar tudo, mas o que eles querem de nós é atenção. É atenção, e assim, eu fico muito fora. Olha, eu confesso que tem dia que eu falo, Jesus, eu de novo, que tem que ir. Meus filhos estão sentindo a minha falta, mas eu entendo que é um tempo que Deus preparou, que tem vidas lá que precisam ser salvas, precisam ser libertas. Agora 6 almas para Jesus na última igreja que eu fui. E entender isso é muito difícil, mas assim, sempre eu consigo conciliar a agenda, igual agora, mês que vem é férias. Eu vou pregar em São Paulo. Não quero ir de avião. Já falei para a igreja, não quero ir de avião, porque eu sei que a igreja não condiz a igreja pagar para mim, para o meu esposo e para todo mundo. Né? Eles pagam para mim e para um intercessor, meu marido, 2 pessoas. Então eu não vou fazer isso com a igreja. Então o que eu pedi? Eu falei, olha, vamos, em vez de vocês comprarem as passagens aéreas, abastece o nosso carro pra gente ir de carro. Eu vou viajar quase 1000 quilômetros de carro só para mim levar o Miguel, o Matheus e o Marcos. Só para conversar, colocar música alta no carro, a gente cantar e parar na beira da estrada como eles gostam e comer comida diferente. Só não pode comer disco pra ficar lembrando o dia inteiro. O dia inteiro, exatamente. Aí eu falei, vai ser assim, cansativo para mim. Era muito melhor um avião 1 horinha daqui para São Paulo, mas não tem preço eu ir com eles nessa viagem. Aproveita isso daí e fala para as mães que não têm um tempo de qualidade com seus filhos. Fala para as mães o que elas precisam ter com seus filhos. Sim.
eu tenho buscado muito chegar em casa e não ficar no telefone, né? Porque isso aqui suga a gente, isso aqui tá destruindo famílias, isso aqui tá destruindo lares. Não, gente, e assim eu tenho buscado, mas assim não é fácil também, porque esse aqui às vezes é um refúgio pra gente. É um refúgio. É um refúgio, na hora que você quer, você pensa que você vai relaxar, relaxa nada, a dopamina vai lá pra cima, lá, ó. E a gente fica só focado. Lucélia, eu fico imaginando também agora como mãe, a gente aqui emocionado, eu fico pensando na sua mãe, quando ela ouviu, porque ela também ouviu as notícias, né? Sim. Ela ficou sabendo pelas notícias. Sim. A dor que a sua mãe deve ter sentido. Nossa, a minha mãe, ela é doente até hoje com essa história. Até hoje ela me pede perdão. Ela escutar, ela me pede perdão. Falo, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Eu já perdoei até a Silvia, eu não vou perdoar a senhora, misericórdia. Gente, eu fico imaginando o coração daquela mãe ao ouvir, ao ver aquela filha que ela ama, que ela entregou para ter o melhor passando pelaquela situação. Minha mãe quase morreu. Meu pai também. Meu pai, meu Deus do céu, meu pai ficou louco. A única menina dele, né? Meu Deus do céu. Lucélia, foi maravilhoso se sentar que com bom. você. Nossa, gente, se a gente pudesse, a gente ficava aqui Até de tarde. até de tarde, de noite, conversando, porque conversar, não se preocupe, conversar sobre Jesus É com uma maravilhoso. experiência dessa é maravilhoso. Então, Lucélia, hoje nós aprendemos sobre o perdão, hoje nós aprendemos sobre amar, sobre cuidar, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos. Nossa, meu Deus, o que aprendizado hoje, Lucélia, com você, que testemunho Amém. maravilhoso. Eu sei que o Senhor ainda vai te levar às nações. Eu creio em nome Eu de sei Jesus. que o Senhor não te livrou de um cativeiro para você permanecer presa ainda, mas Ele te livrou de um cativeiro para que você fosse instrumento para liberar outras e outros e liberar a família e ser boca do Senhor nesse tempo onde Amém. nós precisamos. Eu creio em nome de Jesus. E assim, alguém estiver assistindo, algum líder, algum pastor ou pastor, se quiser me levar na sua igreja, vai ser um prazer estar aí com vocês, ter essa oportunidade. É algo assim que Deus já me chamou, tem 11 anos que eu conto o meu testemunho em todo o Brasil. Esse ano Deus fez algo assim bem diferente, eu quase não estou pregando em Goiânia, né? Tá sendo mais pra fora. Essa semana você estava no Maranhão, né? São Paulo e Aham. tal. Então assim, Deus tem levado. E eis-me aqui para isso, para esse tempo. Eu entendi que é um tempo, é uma fase que Deus preparou, né? E o Senhor vai fazer grandes coisas ainda. Eu creio que vai levar Cira às nações. Nas nações, Jesus, manda meus meninos junto Amém, comigo. em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem minhas redes sociais, assim, não dá pra gente contar tudo com tantos gente, detalhes. não dá, É são muito muitos grande. detalhes, né? Não, Ali fica nas redes sociais 2 horas você de vai podcast. ver ela contando ali sobre as pauladas do médico, Isso, sobre que o quis médico, ajudar. isso. Tem tanta Tem coisa, muita Lucélia, coisa, os meu Deus. abusos, a língua, né, que era mutilada. Mas assim, eu peço para que você siga as minhas redes sociais, o Célia Rodrigues Oficial, meu Instagram, e vai lá nos acompanhando que sempre tem alguma coisa lá. E uma novidade que eu vou contar aqui para vocês, eu estou escrevendo um livro da minha história e neste ano ainda será lançado. Que eu quero esse livro. Com Eu certeza. já quero esse Você vai livro. estar lá no lançamento, minha Amém, querida. vou estar. Gente, então que vocês entendam que as suas feridas, elas não foram geradas para você ficar coçando elas, né? Não. Eu sempre falo, joga fora o caco de vidro, joga as telhas fora, para de coçar as feridas. Deixa elas aí cicatrizarem, porque quando elas cicatrizarem, você pode até olhar para ela e lembrar, mas sem dor. Sem dor. Eu falo que perdoar é exatamente isso, né? Você olhar para a cicatriz e lembrar e não doer mais. Existem marcas que Deus não vai permitir ser apagada de mim, de você. Eu carrego cicatrizes, várias no meu corpo. Várias. Então assim, mas hoje eu olho para elas com um olhar de amor. Eu olho para elas e falo, uau, Jesus me tirou de um Você tem a cativeiro. linguinha A cortada. língua cortada. Então, assim, as pessoas. Hoje, a gente tem que aprender isso. Olhar para as nossas cicatrizes com olhos de amor, olhar e lembrar. Existem marcas que Deus não vai permitir ser apagadas. Sabe para quê? Para que todas as vezes que você olhar, você lembrar de onde o Senhor te tirou. Onde Deus me tirou. Então, hoje eu olho e falo, uau, Jesus me tirou de um cativeiro. Glória a Deus. E eu as tô suas aqui. cicatrizes curando.
E as cicatrizes, as nossas cicatrizes Curando curando outras. Olha, guarde isso para o seu coração, você que está me ouvindo. Perdoar é libertador, nós já falamos sobre isso. Sempre lembre disso. Perdoar é libertar o prisioneiro que é você. Todas as vezes que você fala, não perdoa, lembre-se que é você que vai ficar preso. Meu Deus, é muito forte isso. O prisioneiro é você, se você não perdoar. Então perdoe. Entenda mais uma vez que o perdão é sobre você e não sobre a pessoa. Você sendo curado, o Senhor vai te usar, Deus vai te transformar, Deus vai fazer algo em você que você mesmo às vezes não vai compreender. Né? Então eu quero te agradecer, Lucélia, mais uma vez por ser bênção. Obrigada. Quero te entregar aqui um presente. Que lindo. E esse presente, Lucélia, tem algo que eu amo, que é a mesa. Deixa eu puxar aqui para você olhar. Que é a mesa, né? Então tem aí uma garrafa com xícaras para toda a sua família. Pra gente E tomar. esse prato, olha esse prato, Lucélia. Ele enxugará toda lágrima. As coisas velhas já se passaram. E eu pedi, essa aqui foi a Mércia, uma grande artista daqui. E eu disse para ela, Mércia, eu preciso de algo que pareça com ela. E ela disse, Thalita, ela era prisioneira e hoje ela é livre. Que Um lindo. pássaro livre onde o Senhor tem feito grandes coisas. Amém. E quando ela me entregou esse Meu prato, eu Deus. olhei e falei assim, gente, que prato lindo, Que sensacional. lindo. Ela realmente fez aquilo que o Senhor colocou sobre Verdade. você. Ai, meu Deus, Você que é lindo. um pássaro Muito livre lindo. hoje e que Amém. está voando e indo onde o Senhor Amém. Eu quer que creio você nisso. vá. Porque você precisa libertar outros pássaros também. Ai, que lindo. Que o Senhor te abençoe. Amém, Que obrigada. Ele faça resplandecer sobre você a graça dele, o Amém. amor dele todos os dias. Amém. Que a sua casa seja canal de cura, de transformação. Amém. E que você não se cale. Amém. Que você vai adiante. Amém. Porque o que o Senhor tem para fazer através da sua vida, Lucélia, é muito grande. Amém, eu creio. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada, Deus abençoe, obrigado pelo convite, pelo carinho, foi muito bom estar aqui nessa mesa tão linda com você. Obrigada. E que venha mais Amém. outras mesas. Em nome de Jesus, que venha mais. Amém. Gente, obrigada, que o Senhor abençoe. abençoe. Ó, e não esqueça de assinar, de ativar Isso. o sininho e ó, passar essa mesa para muitas pessoas, porque eu sei que vai ser bênção, viu? Amém. Que o Senhor te abençoe Deus em nome de abençoe. Jesus. Amém. Tchau, tchau. Amém.